Agora, para o aplauso da nossa plateia, o nosso entrevistado de hoje, deputado Sargento Nery. Muito bom dia! Bom dia, Chico. Bom dia, Regis. Bom dia, Raquel. Obrigado pelo convite. É um prazer estar no seu programa, um programa que vem trazendo as notícias como ela é para a população de Ribeirão e região. E estou à disposição. O senhor está em Ibiúna, deputado? Estou na cidade de Ibiúna. Eu moro na cidade de Ibiúna há 15 anos. Dá uma localização aqui para o pessoal de Ribeirão Preto aí, só para o pessoal se situar onde é que é Ibiúna, deputado. Ibiúna fica próximo a Sorocaba e a mais ou menos 78 quilômetros da cidade de São Paulo, da capital. O senhor Então, é eu de estou Lins, aqui né? muito Bem do oeste, próximo, né? sou linense. Eu estou Linense. muito próximo à Estrada do Vinho, da Vinícola Góes, quem conhece. Que beleza, hein? Que E beleza. Vou fazer uma visita aí. uma região muito fria. É diferente de Ribeirão. Aqui a máxima hoje está apontando 29, mas deve passar aí dos 30 fácil, viu, deputado? Deputado, cadê o Fumaça? Conheço Cadê o bem. Fumaça? O Fumaça está dormindo. Tá dormindo? Ah, é? Fumaça é uma figura. Né? É um gato que a gente resgatou, né? E eu acho que o resgate, o cuidado, que ele estava muito machucado, isso fez com que ele tivesse um amor muito grande pela família. É um gato de estimação que eu gosto muito. E o Então, pessoal se que me ele... acompanha nas redes sociais também. É por isso que eu estou perguntando. Eu já vi aí que o senhor faz muitas lives aí, o Fumaça fica acompanhando ali, né? Ele não demonstra atenção porque gato tem aquele estilo meio distante, né? Mas ele fica pertinho, acompanhando, e os seus seguidores aí nas redes sociais estão sempre aí mandando mensagem para o Fumaça. Então, se ele acordar, o pessoal aqui de Ribeirão Preto está querendo conhecer o Fumaça, tá? E o senhor apresenta aí pra gente. Tá certo, deputado? Deputado, então vamos começar a falar desse pedido aí de impeachment do governador Dória. Eu queria que o senhor explicasse pra gente a formação desse grupo de parlamentares em defesa do orçamento, o que esse grupo viu de errado na gestão Dória, a questão do hospital de campanha no AMB. Então eu gostaria que o senhor fizesse essa explanação aqui para os ouvintes, para os internautas da nossa região, do todo o estado, de todo mundo que estiver ouvindo aí. Por que o senhor quer impedir o governador Dória, deputado? Chico, primeiro, se você me permitir, eu quero falar o nome dos deputados, que eu acho importante, né? O grupo PDO é formado pela deputada Edna Macedo, o deputado Edno Thomas, Sargento Nery, Márcio Nakashima, o Coronel Telhada, a Adriana Borgo, Letícia Aguiar, Tenente Coimbra e Capitão Conte Lopes. Então, se você analisar só esses nomes, nós contamos aí 7 partidos diferentes. Então, é um grupo apartidário que não trabalha com ideologia, não trabalha com politicagem, nós trabalhamos com resultado, nós trabalhamos com a parte técnica. E, diferente, muitas vezes, de outros impedimentos até a nível federal, o nosso pedido é fruto do nosso trabalho, da nossa fiscalização. Então não é um pedido de impedimento através de recortes de jornais, como até acabei de ver aí o Regis falando, o impeachment virou uma mania no país. O nosso é diferente, nós presenciamos as irregularidades, nós denunciamos as irregularidades nos órgãos competentes. Então, foi um apanhado de todas as matérias que nós achamos de irregularidade no decorrer das fiscalizações, que não foram poucas, né? E não foi só no hospital de campanha do AMB, ali foi onde deu uma repercussão, por uma declaração mentirosa do próprio governador João Dória e do prefeito Bruno Covas. Declaração essa que nós entramos com a representação criminal contra os dois,
por calúnia e difamação. Então, só para vocês terem ideia, eu fiz um resumo aqui das 5 Deputado, matérias. Me desculpe, eu gostaria então só de pontuar essa declaração onde o senhor diz aí que o governador Dória mentiu e o prefeito Bruno Covas. Que declaração foi essa, deputado? É uma declaração que tanto virou matéria também do impedimento. E está aqui, eu vou explicar para vocês o porquê disso. Ele declarou que nós invadimos o hospital de campanha, que nós não tínhamos autorização para entrar e que ele iria usar a Secretaria de Segurança Pública para impedir que nós fizéssemos novas fiscalizações. O senhor estava naquela manifestação? O senhor estava naquele vídeo que foi divulgado amplamente na imprensa? Sim, estava. Um dos vídeos foi o meu, né, que eu fiz ao vivo. Eu estava lá desde o início, né? Eu que lidero o grupo. A maioria das fiscalizações, eu acho que eu não participei só de uma em Sorocaba, o restante eu participei de todas. Então, só para a gente pontuar, o governador disse o que de mentira com relação a essa... Que nós havíamos invadido o hospital de campanha. Isso é uma mentira, que nós agredimos funcionários e pacientes. Jamais faríamos isso. E que ele iria colocar a Secretaria de Segurança Pública para coibir a nossa entrada. Isso é crime de responsabilidade. Para quem não sabe, impedir o serviço parlamentar de fiscalização previsto em Constituição Estadual e Federal, isso é crime de responsabilidade. E então, por isso virou só também pra gente entender, matéria. O senhor diz que a palavra invasão é mentirosa, que na verdade era uma fiscalização. É essa a diferença entre os termos? Chico, o parlamentar em exercício, ele não faz uma visita. Eu não vou agendar um hospital para fazer a visita. Eu vou na hora que eu achar que tem que ir e vou para fiscalizar e não visitar. Se eu fizer uma ligação para a secretaria 3 dias antes e falar, olha, terça-feira eu vou fazer uma visita no hospital de campanha do AMB. Como que vai estar o hospital de campanha no AMB? Vai estar brilhando, tudo né? pronto, tudo arrumadinho. Certo. Então não é fiscalizar, né? Entendi. O que Ficou nós muito clara fazemos... essa questão, deputado. Ficou muito clara essa questão. Só para você entender, Chico, o que nós fazemos é o seguinte: quando nós chegamos na porta do hospital, nós ligamos para as secretarias. Olha, estamos aqui. Quem vai nos atender? Né? Agora, avisar com antecedência, isso jamais nós vamos fazer. Não é esse jogo político que nós queremos. Ok, deputado, ficou bem clara essa situação. O senhor disse que são 5 situações que justificam o pedido de impeachment. Então tem mais 4. A primeira é essa que o senhor acusado de invasão. Eu vou passar só os tópicos para vocês, porque aí fica mais fácil de vocês analisarem, né? Então, a primeira coisa que nós pedimos ao presidente da Assembleia é o cumprimento do artigo 20, inciso 25 da Constituição Estadual. Esse é o primeiro ponto. Por quê? O artigo 20 fala: compete exclusivamente à Assembleia Legislativa receber a denúncia e promover o respectivo processo. Então ele tem que receber e abrir o processo. No caso de crime de responsabilidade no gabinete do governador do estado, então ele tem que receber, abrir o processo e aí sim dar prosseguimento ou não. Mas a abertura do processo tem que se dar na denúncia. Então é uma tese que nós defendemos e que esperamos que ele cumpra. O primeiro tópico é a gestão, investimentos e contratos relacionados ao hospital de campanha da AMB. Porque tem contrato sobreposto de segurança, de limpeza, tem muita coisa errada lá. Fora a gestão, né, a parte clínica, que a própria CREMESP fez uma fiscalização 3 dias após nós, né, a nossa fiscalização, e encontrou várias irregularidades e mandou para o Ministério Público também. Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo também? Isso. É isso que o senhor está dizendo, né? CREMESP. Exatamente.
O fato 2, né, que é a declaração do governo do estado de São Paulo em coletiva de imprensa na data de 15 de junho de 2020, que é o que eu passei para vocês, e depois eu vou passar aqui resumidamente a tese e vocês vão entender. O fato 3, celebração de acordo de cooperação entre governador do estado de São Paulo e operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM. Não sei se você lembra que ele pediu para rastrear os cidadãos. Onde ele anuncia a média de isolamento social com base no rastreamento dos celulares. Mas você sabe que isso só compete ao presidente da República e não a um governador. Não sabia disso, deputado. E só está de sítio. E só está de sítio. Tanto por isso que ele não fez decreto. Ele fez acordo. Onde que está escrito isso, deputado? É na Constituição? Na Constituição Federal. Na Constituição Federal, onde se trata do estado de sítio, das comunicações, né? O caso de Aventais de Itapevi foi um contrato que nós identificamos e nós encontramos irregularidades de 14.190.000 e enviamos essa representação ao Tribunal de Contas do Estado, que está processando. Aí é superfaturamento? O que é nesse dos Aventais, deputado? Também, na verdade, essa empresa, ela funcionava na casa do proprietário da empresa, uma casa locada. O capital inicial dessa empresa era de R$20 mil, então você analisa que ela não tinha capacidade de confecção e entrega pela parte financeira. E o ente público, não é porque acabou a licitação que ele não deva ter as cautelas para contratar. 14 milhões esse contrato aí de Avental? 14 milhões. De uma empresa que é sediada numa casa, numa residência? Exatamente. Nós fomos na casa, nós conversamos com o proprietário da empresa, nós levantamos tudo e identificamos esse contrato irregular e entramos com a representação do Tribunal de Contas. 3 dias depois, o governador cancelou o contrato, demonstrando assim que realmente estava irregular. Tinha pisado na bola, então, né? Da aquisição de respiradores, pagamentos antecipados, falta de garantias e prejuízo ao Estado. Aqui a nossa tese é que ele não cumpriu com as medidas de segurança propostas pela Procuradoria do Estado. Que se houvesse cumprido, não teria dado esse problema com os respiradores. Que hoje já não tem, nós já não temos e cada um está custando em torno de R$600 mil. Desculpa, deputado, essa questão dos respiradores aí não ficou muito clara para mim. Qual é a denúncia exatamente? O que o governo fez errado aí nessa questão dos respiradores? O ente público, principalmente o governo, ele tem que cumprir alguns quesitos que a Procuradoria do Estado lhe impõe como medida de segurança. E nós analisamos que realmente não houve. Tá? Não houve aí o cumprimento nas medidas. No trâmite. No trâmite. E muito estranho nesse contrato aqui, que há um intermediador que é muito famoso, né, o tal do Turco, né? E ele foi, acho que, contador, ou ele foi trabalhou nas contas do PTB. É uma pessoa que tem larga ficha aí na história política de São Paulo, e nós achamos muito estranho todo o trâmite dessa negociação. Houve uma indicação de uma empresa para que fizesse a compra por outra empresa. Então não é um contrato que foi seguido as regras da Procuradoria. Faltou São clareza 3 mil aí, respiradores.
Muita. E uma dificuldade que nós temos, Chico, é realmente buscar os contratos. Eu estou com o pedido da senha do CIAFEM já faz 3 meses e o governo não me fornece, né? Nós pedimos para que a gente possa analisar melhor os contratos. O que não tem nesse governo do estado é clareza. Tanto é que nós aprovamos o Covidão, ele vetou todas, mas todos os artigos que trata da transparência dos gastos na pandemia. Então, o que não tem nesse governo é clareza. Tá certo. Então aí são 5 pontos que justificam aí, na opinião dos senhores, o pedido de impeachment do governador João Dória. Bom, deputado, a Raquel tem perguntas também e o Regis está acompanhando as manifestações aí nas redes sociais, né? Então, Regis e Raquel, por favor, vamos começar aí com a Raquel fazendo a sua pergunta? Claro. Bom dia, senhor deputado. Eu acompanhando, né, eu acho que o principal ponto aí é a questão da transparência, né? Mas dentro desse processo, aonde ele está agora? Né? Qual será aí o andamento desse processo? Quais são os prazos e aonde ele vai chegar? Para votar esse Processo impeachment aí, impeachment. para chegar num ponto de votação aí pelo plenário da Assembleia, deputado. É para esse ano Está ainda? Está na mão da Procuradoria da Assembleia Legislativa, a qual subsidia aí o presidente da Assembleia sobre a legalidade, sobre os pontos jurídicos, e cabe ao presidente da Assembleia Legislativa dar prosseguimento ou não do processo de impedimento. É uma decisão monocrática, não depende do plenário, do presidente da Assembleia. Do presidente da Assembleia. Não tem um relator como o Congresso Nacional, por exemplo? Não. Não, é uma decisão monocrática dele, não depende dos demais deputados, né? Isso é uma falha muito grande na nossa Constituição. É estranho, né? Estadual. Diferente do governo federal, né? A gente está acostumado aí a ver os pedidos de impeachment no governo federal, é outro trâmite, né? E a gente imaginava que na Assembleia também fosse assim. Então quer dizer que se o presidente da Assembleia não concordar, não tem processo. É uma decisão monocrática. Mas eu acredito que não pode omitir aquilo que está errado, e é um direito não só do deputado, mas de qualquer cidadão entrar com uma peça de solicitação de impedimento do governador quando encontra irregularidade. Então cabe a nós, dentro de um trabalho técnico, de um trabalho respaldado com moralidade, fazer sim valer a opinião da população. Que é o deputado Cauê? O presidente é o deputado Cauê? Cauê Macris. Cauê Macris. O partido dele qual que é? PSDB. PSDB. Então aí o senhor está dando uma pista do que pode acontecer. Olha, eu não gosto de pré-julgar, Chico. Eu sou contra pré-julgar qualquer pessoa, qualquer autoridade. A peça está muito bem fundamentada, são 119 laudas, muito bem formuladas, e nós esperamos que o presidente da Assembleia analise e realmente dê prosseguimento a esse processo de impedimento, que é o que nós, os 9 deputados que estamos clamando para que possamos sim apurar todas, mas todas as irregularidades cometidas pelo governador João Dória nessa pandemia, que não foram poucas. Bom, então só para a gente ter um panorama aqui, nós temos 2 deputados estaduais por Ribeirão Preto, que um deles é o Rafael Silva, né, do PSB, né, e temos também o Léo Oliveira, do MDB. Conversei aí com a assessoria do deputado Rafael Silva, ele não faz parte desse grupo de deputados, mas ele disse que vai analisar aí a proposta e, de acordo com a sua consciência, ele que se declara independente,
vai votar, vai ver se vota a favor ou contra o impeachment do Dória. Não conseguimos falar com a assessoria do deputado Léo Oliveira, e ressaltando que não foi nenhuma nem duas vezes que nós entramos em contato com a assessoria do governador Dória para que ele concedesse uma entrevista para Tati FM, aqui no nosso Embalos de Sábado, para que ele esclarecesse uma série de questões que a região metropolitana de Ribeirão Preto tem todo o direito de saber do seu governador, mas a agenda, e o Regis pode me confirmar isso, a agenda do governador Dória parece que está lotada até a próxima eleição, né, Regis? Você foi testemunha disso aí, né? E na sequência, fale aí dos nossos internautas, Regis, por favor. Exatamente. A gente tentou várias vezes conversar com o governador, né? Falamos com assessores diretos aí, que trabalham diretamente com ele, e não conseguimos uma resposta, né? Falar só, ele pode mesmo, pode, mas a desculpa é sempre a agenda, tá com uma agenda lotada aí. Ô Chico, na verdade aqui nas redes sociais, aqui na fanpage do Grupo DAT, dá uma discussão, o pessoal queria muitas críticas, defesas, muita gente elogiando o deputado, o Sargento Nery, e muita gente criticando também o governador e os prefeitos. Por exemplo, e aqui a Anitta Solis, ela diz o seguinte: precisamos sim nos resguardar do vírus, mas não podemos sacrificar nosso futuro por uma ideologia barata desses prefeitos e governadores. Aí logo embaixo você vê o Paulo De Piro dizendo o seguinte, respondendo a Anitta, né? Quando se pensa assim, as mortes vão aumentar. Quer dizer, muitas críticas aí ao governador, críticas também, elogios ao deputado, críticas ao presidente, críticas aos prefeitos e aos governadores. Uma pergunta mesmo, Chico, não existe. O que eu queria saber do deputado como é que ele encontrou, não sei se já falou isso, como é que ele encontrou lá o hospital de campanha, né? O senhor foi lá visitar. Como é que estava o hospital? Como é que e o cenário ali? É uma ótima pergunta, até porque nós fiscalizamos não só o hospital de campanha do AMB, nós fiscalizamos também o hospital de campanha do Ibirapuera, da cidade de Guarulhos, Heliópolis, o Hospital Geral de Guarulhos. São vários aparelhos de saúde que nós fiscalizamos. Uma coisa que era bom deixar bem claro para a população, em que nenhum desses aparelhos de saúde tinha sua capacidade com ocupação a mais de 50%, todas abaixo de 50%. O do AMB é assustador, porque o governo, se vocês puxarem no Google, o prefeito de São Paulo e o governo do estado anunciavam 1.800 leitos. Pode puxar aí que todas as entrevistas eles falaram em 1.800 leitos. Realmente tinha 1.800 leitos, mas só que ativados só 400. Então tinha 400 leitos ativados, desses 400 nós contamos 176 pacientes. Eles nos deram um número de 220 e nós acatamos o número de 220, até porque poderia um paciente estar tomando banho, fazendo um exame e não entrou na nossa contabilidade, então nós acreditamos no número que foi passado pela médica responsável. Mesmo assim, não tinha 50% da capacidade dos leitos que estavam em funcionamento, que era 400 e poucos leitos. 1.400 leitos estavam, como apareceu na filmagem a que eu fiz, camas sem colchões, geladeiras do plástico e sem funcionamento. Então, se você analisar que no Hospital de Campanha do Ibirapuera são quase 500 leitos e do Pacaembu também, nós nem precisávamos desses dois hospitais, de campanha do Ibirapuera e do Pacaembu. Poderia-se usar todos os leitos do próprio Hospital do AMB. Porque na parte geográfica de São Paulo, quem não conhece a cidade de São Paulo, é muito próximo o Pacaembu e o Ibirapuera do AMB. Aí, se tivesse feito esses hospitais nos extremos, então um hospital lá na cidade de Tiradentes e outro no extremo oeste, aí nós concordaríamos, como foi feito o hospital de Heliópolis, né? Agora, fazer 3 hospitais
muito próximo geograficamente, com 1.400 leitos ociosos, sinceramente, é uma vergonha, né? Às vezes eu sou até duro em falar que realmente era hospital de campanha. Campanha 2020, né, gente? Bom, deputado, é um consenso, né? Imagino que seja um consenso o Regis gostou. É um consenso aí no planeta, né? De que essa pandemia pegou governantes aí de calça curta, né? E é lógico, né? Ninguém estava esperando que uma pandemia tivesse essas proporções aí, mas me parece que é uma regra geral, é isso que o senhor está dizendo, é a falta de transparência na hora de lidar com os números e na apresentação do que está sendo comprado, isso em todas as esferas, né? Aqui na nossa Ribeirão Preto a gente tem essa situação também. O governo municipal começou muito confiante na estrutura dos leitos do Hospital das Clínicas, que é uma referência nacional e internacional, e não deixou muito claro a capacidade do município realmente, né? O que Ribeirão Preto tinha para oferecer e o que era do Estado, o que era do HC, né? Então isso se refletiu agora, nas últimas semanas, o HC ficou superlotado, os leitos dos hospitais da cidade que são regulados pela DRS também ficaram superlotados. Então faltou um pouco de transparência nesses números, né? Também na adequação aqui nós temos um polo Covid, não é um hospital de campanha, mas é um polo onde as pessoas ficam expostas do lado de fora, numa fila, sem banheiro, mulher grávida. Uma série de questões aí que os governantes poderiam lidar melhor. O senhor está mostrando aí essa questão do governo estadual, que basicamente é uma questão de transparência nos contratos, né, na compra dos equipamentos, a questão da transparência. E em nível nacional, só para lhe perguntar isso, deputado, em nível nacional, a gente tem aí a falta de um ministro, há mais de 60 dias a gente tem um ministro interino e são claras as questões aí a serem discutidas no combate da pandemia. Então, lhe pergunto a sua posição com relação ao governo federal. O senhor está fechado com o Bolsonaro no enfrentamento da pandemia? Ô Chico, eu queria até pontuar, antes de responder essa pergunta, você que é muito experiente, é um jornalista aí muito querido pela região de Ribeirão Preto, e eu falo isso porque eu tenho um escritório político na cidade de Ribeirão Preto e atuo muito na cidade de Ribeirão Preto. Só na cidade de Ribeirão Preto foram quase 1 milhão de verbas de emendas que eu enviei para a cidade. E é uma cidade que eu tenho o maior carinho. Quando você viu na história do Estado de São Paulo, na história da Assembleia Legislativa, ou na história do Brasil, 9 deputados montaram um grupo apartidário, sem ideologia, para enfrentar o sistema governamental, que é uma máquina muito forte, e mostrar a realidade para a população. Você já viu em outros mandatos, e se viu, me aponte um. Não tenho conhecimento não, deputado. E, aliás, é muito louvável a atitude desse grupo aí de políticos, de deputados, que se denominam defensores do orçamento. Isso é muito bacana. E por que eu estou pontuando isso, Chico? Porque não é fácil. Você sabe que para 9 deputados brigar contra a máquina do governo não é simples. Ele tem o poder de persuadir a grande mídia. A pequena mídia é honesta, como vocês, mas a grande mídia ela é manipulada facilmente. Então, aqui é um desabafo, né, que eu faço em virtude das matérias das grandes mídias que soltaram de forma equivocada e nunca nos procuraram para perguntar o que era verdade e o que era mentira. Então, parabéns a vocês que trabalham com o Jornal Regional. Obrigado. Exatamente. Você está se referindo à questão da fiscalização lá no hospital de campanha. Que a exatamente. Não procurou vocês. Uhum. Exatamente. Agora a questão no governo federal, eu fiz campanha para o presidente Bolsonaro, eu votei no presidente Bolsonaro. Eu sou muito independente, né? Não é que eu sou fechado com ele, e não é que eu sou contra o Dória, pelo contrário.
Eu sou a favor de qualquer governo, desde que ele trabalhe honestamente, que ele faça para o povo. Nós temos que acreditar e lutar para que o governo dê certo, seja federal, estadual, municipal. Falar que o Nogueira vai se dar mal no governo é falar que Ribeirão Preto vai se dar mal. Então nós temos que torcer para que ele se dê bem. Agora, o que nós não podemos é fechar os olhos para qualquer governo. Aquilo que o governo federal faz de certo ou errado, nós temos que apontar, o governo estadual e municipal também. Quanto ao ministro da Saúde, eu eu tenho convicção, porque eu acompanhei, o primeiro-ministro fez muito mais política do que um trabalho técnico de profissional de saúde. O segundo-ministro, ele não aguentou a pressão, né, porque é uma pressão muito grande, porque o Covid já não era mais matéria clínica, né, não era matéria de saúde, e sim uma matéria política, e qualquer um que entrasse ali naquele momento e não tivesse um preparo político, iria sofrer. Então, o segundo ministro acabou sofrendo. Esse ministro interino, eu acho que o presidente já deveria nomeá-lo, né? Já acabaria com esse problema. Eu acho que ele vem tocando, já não tem tantos assuntos complexos que envolvem o seu nome, pelo menos eu não vi, e ele vem tocando bem. Então, eu acho que já deveria nomeá-lo e deixá-lo com a pasta. A questão, deputado, do ministro Eduardo Pazuello aí, que ele está na ativa ainda, ele é general 3 estrelas, e ele gostaria de ir para a reserva ou para ser reformado como general 4 estrelas, né? E há uma pressão para que ele se reforme agora, né? Então tem uma questão aí que eu acho que envolve a política e também os interesses pessoais dele aí. Sim, né? eu acho que não, tem coisas que são legais, mas imorais. E eu acho que a imoralidade é um problema que vem causar instabilidades. Então, se ele quer ser ministro, ele que coloque o pijama, né, deixe de ser general e seja ministro. Agora, se ele não quer ser ministro, ele que coloque a sua farda, espere seu tempo de promoção e vai ser general. A opção ele tem que fazer, a escolha ele tem que fazer. O que não dá é para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Gostei demais dessa sua postura aí, principalmente o senhor sendo de origem militar, né? O senhor que batalhou a vida inteira na PM, né? E o senhor tem posições muito claras aqui com relação à Polícia Militar do Estado de São Paulo. E também é um deputado muito atuante nas redes sociais, eu vejo aqui o seu perfil, o senhor tem muitos seguidores, né? Mas eu vou tocar agora numa questão bem polêmica aqui, né? Para a Polícia Militar e também aí para o seu posicionamento, né? O senhor postou aqui há 2 dias uma reportagem da Veja sobre a reportagem da Veja diz o seguinte: vídeo mostra a mulher atacando PM antes de ser pisoteada, né? E o senhor colocou, deixe a sua opinião, lembrando que ela foi contida e não pisoteada. Deu o que falar isso aqui, hein, deputado? Olha, Chico, é fácil falar para quem nunca atuou e não sabe o quanto é difícil, né? Se o problema da segurança pública fosse resolvido com rosas, pode ter certeza que eu seria o primeiro a entregar na sociedade essas rosas brancas. Então, o nosso policial ele não está na rua para ser agredido, ele não está na rua para ser morto. O nosso policial está para servir a sociedade, ele está para proporcionar segurança. A partir do momento que uma pessoa tem a coragem, tem o ímpeto de levantar a mão para um policial, ela tem que aguentar a reação. E primeiro, atrás da farda tem um ser humano. Segundo, atrás de uma farda tem um pai, tem um filho, um marido. E terceiro, o policial ele tem que reagir à agressão. Após contido, que é o que houve com aquela mulher, que ela foi contida, porque é muito fácil
falar em segurar uma pessoa. Isso, aos olhos da população, parece muito simples, mas não é. Eu trabalhei 27 anos na rua, então eu sei como que é difícil. Eu vi uma reportagem daquele policial que foi humilhado em Barueri por um dito milionário, que para mim é um verdadeiro ordinário, safado, porque um cara que agride a esposa próximo à filha e faz o que fez com o policial, não tem nem como se lhe chamar de cidadão. E eu vi o policial falar uma coisa que me chamou muita atenção na reportagem. O meu filho falou: por que o senhor não tomou providência, pai? O que ele fez o senhor não deveria. E ele falou para o filho, né, ele falou para a repórter, falou assim: olha, foi difícil eu explicar isso para o meu filho, que eu tive que me conter para que eu não perdesse a minha profissão, porque a minha vontade era outra. Então, existe até esse conflito que acaba acontecendo dentro do lar. Aquela imagem do pai, onde o filho vê a pessoa humilhando e o pai tem que ficar quieto e tomar uma providência para processar. Eu, como sou antigo e eu sou muito sincero, Chico, eu vou, só para terminar... Claro. Eu vou ser sincero para você. Eu nunca levei um tapa na cara na rua. Eu não sei qual seria a minha reação se eu levasse. Tá? E vou ser muito mais sincero. O nosso policial não tem que apanhar na rua e não tem que morrer. Entre a mãe do vagabundo e a mãe do policial, que chore a mãe do vagabundo. Entre o policial ir para a gaveta de um cemitério, que ele vá para o Romão Gomes. Eu sempre falei, é melhor ser julgado por 7 do que carregado por 6. O que nós não podemos é deixar de valorizar nossos policiais. Isso nós não podemos. Tá certo, deputado. Bom, o senhor tocou aí em duas situações assim que a população tem reações imediatas, né? Essa do policial que abordou lá a ocorrência de agressão, de violência doméstica num condomínio de alto luxo em São Paulo, tenho certeza que a maior parte, a grande parte da população se solidarizou com aquele policial militar que foi humilhado, que só para lembrar, né, para quem não acompanhou, mas eu acho que todo mundo viu, né? O morador do condomínio dizendo que ganhava 300 mil reais e que o policial ganhava 1.000 e poucos reais e humilhou o PM dessa forma aí. Tenho certeza que todo mundo se solidarizou e a gente vê manifestações diárias de apoio à PM. Nós trabalhamos aqui na Record TV e temos um quadro onde as pessoas mandam seus vídeos, suas participações, e a gente vota, os apresentadores votam nas participações mais simpáticas, mais legais. E ontem o meu voto foi por uma avó que fardou o bebê recém-nascido de PM, uma belezinha de bebê fardado de PM, para homenagear o pai, né, o filho da avó e pai daquele mini soldado ali, né? Foi uma imagem muito bonita de ver, né? De relacionar a nossa polícia militar, que tem tantos exemplos, né? A um bebê, a uma nova geração, um orgulho do cabo que estava ali recebendo o seu filho no mundo. Então, com certeza, deputado, a polícia militar tem um respeito muito grande da população de São Paulo. Agora, do outro lado, essa manifestação aqui da mulher que teve... que foi imobilizada, segundo suas palavras. Eu vi no seu Face aqui que as reações dos seus seguidores, né? Eles culpam o policial e a mulher ao mesmo tempo, né? O Carlos Alberto fala: me desculpa, mas acho que ambos erram, não tem necessidade de pisar no pescoço de ninguém, poderia ter acontecido pior, acho que ultimamente vem ocorrendo. Eu só vou ler mais algumas manifestações. Sim. Me desculpe, sargento, parece ser uma pessoa que gosta muito do senhor, dessa vez tenho que discordar do senhor. É tudo bem claro, a mulher agride, é contida e pisoteada sem necessidade, pois já estava contida. Apoiou todo o peso em uma perna e qual estava sobre o pescoço
da mulher. Sou filho de militar, tenho amigos militares, sei que são treinados para agir sob situações de extrema pressão e estresse e agir pela razão e não emoção, raiva. Esse é o depoimento aí de mais um dos seus seguidores. A Vera Calunga, ambos erraram, ela ter agredido o policial, mas achei desnecessário o policial ter pisado no pescoço da mulher. Sinceramente, achei abuso de autoridade. Infelizmente, existe meia dúzia de maus policiais. Olha só ela ressaltando isso, o que a gente está dizendo, né? Diego Oliveira, na minha opinião, os dois estão errados. Ele, como policial e homem, não tinha necessidade de pisar no pescoço dela. Edi Maximiano, temos que ver como está o psicológico dela. Eu penso que ninguém ataca ninguém sem ter algo, né? Quem julga é Deus. Mas, enfim, são todas opiniões dizendo que os dois estão errados, né? E seguidores seus, eles falam com o maior respeito aqui a sua opinião. Não, eu sou muito sincero, Chico, com os seguidores. Eles têm toda a liberdade de colocar as suas declarações. Você pode ver que eu não peço para excluir, eu não rebato, eu acho que é o direito dele. E eu sou testemunha, desculpa, deputado, eu sou testemunha aqui de que são muito respeitosas as mensagens. A única que eu estou vendo aqui que foge um pouquinho do tom é o Fábio Franco, que ele diz: a mulher estava com um rodo automático de última geração feita pela Glock, uma arma poderosa, quis conter o policial. Ele foi irônico aqui, mas de uma maneira geral há muito respeito e as pessoas parece que têm um consenso em que os dois erraram, né? Sim. Você conhece a história do Sargento Espada que faleceu num rouba-banco? Você conhece? Você chegou a ouvir? Não. Estou recordando. Sargento assim, Espada, o Sargento Espada era um sargento da Polícia Militar. Ele foi atender um rouba-banco. Era um tipo, né, que fez o roubo. Era 2 homens e uma mulher. Quando ele foi abordar o tipo, tinha uma mulher grávida dentro do tipo. Ela estava realmente grávida, de 7 meses. E quando ele abordou, desceu, o rapaz falou: minha esposa está grávida. Ele foi até o lado do passageiro, a mulher estava grávida mesmo, e começou a gritar de dor. Ele, com amor, né, que realmente deva ter, mas foi imprudente na sua segurança, tirou a mulher do carro para poder socorrer na viatura. Levou 2 tiros e faleceu. Essa mulher fazia parte da quadrilha. Então, quem trabalhou com policiamento pesado na periferia de São Paulo sabe a importância de conter uma pessoa no solo, muitas vezes de forma brusca. Custa-lhe a vida. Por que isso? Porque quando você está contendo a pessoa, ainda você tem que fazer a sua segurança periférica, porque você pode levar um tiro de uma pessoa vindo de uma viela ou até mesmo de dentro do bar, saindo de dentro do bar. Então a contenção não é uma medida de agressão, e sim de segurança ao policial. O que eu acho que falta para a Polícia Militar é informar a população sobre as técnicas de segurança pessoal do policial. O policial não contém uma pessoa para judiar a pessoa, não. Ele contém a pessoa pela segurança dela e muitas vezes pela segurança da própria pessoa, né? Quando ela está muito exaltada. Então, por isso que às vezes dá confronto de ideias, mas estar numa comunidade, dependendo do horário, para conter uma pessoa não é fácil. Nós estamos vendo só um vídeo, mas eu recebo vídeos diários de policiais sendo agredidos em comunidades, né? Numa abordagem de moto, abordagem de pessoas. Então, se for analisar, eu falo para você, Chico, vou falar para os nossos policiais pararem. Não faz mais abordagem, né? Fica na esquina parado. Vamos ver se a população vai aguentar. Eu acredito que não, porque ainda é a única instituição que coloca seus homens em risco para resguardar a população. Eu concordo em muito com o que o senhor está dizendo, deputado, e tenho certeza de quem está acompanhando aqui também concorda de quanto é difícil, né? A gente está vendo, inclusive, as imagens aí que foram gravadas, né?
E acho que da mesma maneira como o senhor aponta aí a falta de clareza no governo estadual, também falta a informação, a gente ainda está engatinhando muito nas instituições para essa forma de clareza, de informação para a população de tudo que acontece nas suas instituições, né? E muito importante que o senhor, como egresso aí das forças policiais, se disponha de uma maneira muito transparente a discutir esse assunto que é tão delicado, né? Que é tanto para a corporação quanto para a população, né? Que espera da Polícia Militar a proteção. E é um vídeo que realmente quem vê as imagens assim não tem como deixar de ficar sensibilizado com o que está acontecendo ali. E o senhor está dando o lado aí do policial que está com a vida em risco ali. Ele não sabe o que tem em volta, ele está numa operação. Que bairro que foi esse, deputado? Um facão e não um rodo, você imagina o que teria acontecido com o policial? Você imaginou isso? É que ela encontrou primeiro o rodo. A primeira coisa que ela encontrou, ela catou. Você imagina se ela tivesse pego um facão. Olha o golpe, ó. Teria, com certeza, matado o policial. Então, não é tão simples assim como as pessoas pensam. Um rodo pode ter feito uma lesão ou outra. Agora, se fosse um facão ou qualquer coisa, poderia ter machucado. E outra, nós não podemos incentivar as pessoas a agredirem policiais. É um absurdo, né? Se nós incentivarmos isso, outro dia eu vi um moleque levantando o peito para um policial, colocando o nariz perto do nariz do policial e ofendendo o policial. Chico, se é comigo, ele leva um pé do ouvido que ele ia cair de costa, porque filho meu, eu não dou essa liberdade de me chamar de você, filho meu me chama de senhor. Agora eu vou pra rua trabalhar, defender o pão de cada dia, e vem um moleque esfregar o nariz na minha cara, fardado, ele ia levar um tapa na orelha. O que não pode acontecer isso, achar que o policial, o pai de família, é uma qualquer pessoa que pode ser afrontada. Essa é a minha opinião. Tá certo. Mas eu quero passar uma coisa para você, Chico, e para os demais que estão ouvindo, que é muito importante. O Major Olímpio, ele mandou um ofício para a Procuradoria sobre as nossas ações, né? E eu recebi um ofício do Procurador da República, o Dr. Gustavo Torres Soares, que me deixou muito feliz. Ele acatou a denúncia, né? Ele acatou a denúncia do caso do Hospital da Anhembi, porque existe sim verba federal, né? E já vai apurar também, abrir aí as investigações pela Procuradoria da República. Tá certo, deputado. Olha só, a gente vai ficar na expectativa e vamos voltar a entrar em contato com o senhor aí para ver o andamento, né, desse pedido de impeachment do governador Dória por todas essas razões que o senhor apresentou aí. A Raquel tem uma última questão aí para falar com o senhor sobre trânsito lá da sua região de Marília. É isso, Raquel? É isso sim, seu deputado. Porque nós temos aí um ponto em comum aqui com a nossa região, né? A gente sabe que lá em Marília tem uma rodovia que passa ali numa área urbana, né? Eu queria que o senhor comentasse assim sobre os problemas que tem e o que está sendo feito ali para preservar a população nessa rodovia. É a SP-333 que passa ali praticamente dentro da cidade, o mesmo problema que nós temos aqui em Ribeirão Preto. Nós temos duas, né, Raquel? Nós temos a Marechal Rondon, né, e a BR-153. A 333. A 333. É aquela que passa em Marília. Ela vai ali a Tarumã, ela vai até Tarumã, por ali. Ela passa praticamente dentro de Marília, próximo de uma universidade. Tem ali Sim. alguns problemas ali da população ali. Isso. Um dos problemas que a gente vê nas grandes metrópoles, e isso acontece com a cidade de Ribeirão, acontece na cidade de Marília, Bauru, né?
é o crescimento da cidade chegando até a rodovia. Porque se você pegar o histórico das pequenas cidades, sempre você do trevo até o centro da cidade, você tem um percurso a percorrer, né? Com o avanço das cidades, acabou chegando às rodovias. É um problema que eu acho que nós deveríamos discutir, sociedade com o poder público, né? Isso acaba dificultando um pouco, porque é uma rodovia federal, então nós precisaríamos aí ter um diálogo com o ente federativo para que possamos chegar no denominador comum. Precisamos primeiro entender que tudo que se trata de rodovia, o investimento não é pequeno, né? Nós sabemos que um reparo na rodovia é um custo alto, mas nós precisamos sim abrir esse diálogo com a população e o ente público. E eu estou à disposição. Se eu tenho um escritório na cidade de Marília, é uma região que eu fui criado na cidade de Veracruz, né? Meu pai mora na cidade de Garça, então é uma região que eu gosto muito, que eu conheço, e é outra região que nós ajudamos muito também. Deputado Sargento Nery, queria agradecer demais a sua participação aqui no Embalo, só fiquei aí querendo conhecer tem uma questão aqui, Chico, dá tempo ou não? Dá uma última questão, se o deputado aí tiver mais um tempinho para nos atender, parece que tem mais uma questão. E depois eu quero passar, porque eu falei para a população entender qual que é o trabalho do deputado que eu venho apontando aqui no pedido de impedimento do Dória. Seria importante se você permitir, é claro. Claro. Pois não. O Regis, pode fazer a pergunta então aí para o deputado Sargento Nery. A gente vê muita discussão sobre questão de política pública para segurança, né? A gente vê a bancada da bala defender mais segurança, defender a população armada, mas a gente tem números aí que, por exemplo, em 2020, mortes pela PM bateram em São Paulo. O número de mortes no primeiro trimestre foi o maior da série histórica, iniciada em 96. E mais de 60% das vítimas com registros eram negras. Mas também a gente sabe que no Brasil a PM mata, mas morre muito também. Muitos policiais morrem aqui. O mesmo número de mortes é também o número que morre. Você acha que precisa de uma política pública, quer dizer, armar a população, mais segurança? Você acha que precisa de mais treinamento, uma questão mais de política pública mesmo, dos governos, para treinar melhor o policial também matar e não morrer nas ruas, deputado? Olha, Regis, é uma pergunta muito bacana que você me fez. Olha só, primeiro, o que eu vou falar, sempre minhas entrevistas é muito polêmica e sempre dá o que falar, né? Porque eu sou muito sincero, né? Quando eu vejo o noticiário falando assim, olha, aumentou o número de confrontos com a polícia causa morte, eu fico feliz, porque eu sei que em cada confronto o policial sobreviveu, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que precisa ter um planejamento de segurança pública de mostrar a realidade do país para a sociedade. Porque muita gente vive num mundo que não é o do nosso país, principalmente algumas autoridades. Eu gostaria, às vezes eu falo, né? Eu gostaria muito de ver um juiz, um promotor, fazer uma vistoria numa favela em loco, né? Ir lá no dia do baile funk, a pé, junto com o policial, para ver o que ele vai encontrar. E ele chega lá com toda a sua autoridade e fala, olha, eu sou juiz e eu quero que pare com esse som, para ver quantos tiros ele vai levar. Eu queria ver, né? Porque eu acho que nós temos que trabalhar com essa realidade. Eu fui em todos os julgamentos dos policiais de Ribeirão Preto, no caso dessa lutadora de boxe, que agora eles vão colocar os policiais no tribunal de júri. É uma vergonha que o judiciário está fazendo com esses policiais. Aquela moça, ela tinha um potencial de agressão muito grande. Um soco dela derrubava um policial daquele. Então,
3 pais de família vão a julgamento por uma pessoa, por uma questão política. Eu fui em todos os julgamentos, não tem matéria jurídica para colocar aqueles policiais no banco do tribunal do júri. É uma vergonha que estão fazendo. E nossos policiais estão sendo assassinados, julgados, condenados por trabalhar. Uma vez, que já formei muitos policiais, eu cheguei num ponto e falei assim, gente, vamos parar, deixa a sociedade que se arda. Eles estão falando que nós somos violentos, estão falando que nós estamos matando muito, então para, não vão mais abordar, não vão mais prender ladrão, deixa a população pedir socorro. Na hora que a população não aguentar mais, aí nós vamos trabalhar. Não tem como você lutar contra o crime organizado, contra o crime eventual, com uma flor na mão. Com ladrão, não tem outra conversa, é cacete e bala. Não tem outra conversa. Ladrão marginal, ele quer escapar, ele quer roubar. É diferente do cidadão. O cidadão nós temos que tratar com todo o respeito. E marginal já não é por acaso, é porque ele vive às margens da sociedade. E por que é que nós temos que tratá-los como sociedade? Então essa máxima que a polícia é violenta, ela não é, ela responde à violência. Então o nosso país está vivendo uma questão muito difícil, que é não conseguir ter políticas públicas para conter a violência. Porque a violência não é um problema de polícia, e a população precisa entender isso. É um problema social, de desemprego, de falta de ensino, que o ensino nosso é um ensino político, não é um ensino de didáticos, né, de matérias, que nós precisamos mudar isso daí, nós precisamos formar nossos jovens com matemática, português, ciências, biologia, e não que o Lula ou o Bolsonaro é bom ou ruim, não é essa a questão e não é essa matéria escolar. O que nós precisamos é entender que falta de saneamento básico mata, e eu não vejo direitos humanos falar nada, e nós temos aí a céu aberto 60% do esgoto no nosso país, e mata muito mais que a polícia. A saúde pública é uma lástima, uma vergonha, o que esses governantes e esses prefeitos vêm fazendo na saúde pública, porque poderia aparelhar todos os hospitais com esse dinheiro, com essa enxurrada de recursos que foi colocado na saúde, e não fizeram, ficaram abrindo hospitais de campanha para suas campanhas, né? Que essa é a verdade. E os direitos humanos não vê isso. Mas é fácil falar da polícia, porque é um alvo que tem que ficar calado. Essa é a minha resposta, Regis. E que sobreviva nossos policiais. Em cada confronto, que chore a mãe do ladrão. Essa é a minha opinião. Tá certo, deputado Sargento Nery. Então, para a sua... Pois não. Eu só queria passar, Chico, pelo seguinte, como é matéria do pedido de impedimento, deixar bem claro que a fiscalização do deputado, ele é um poder discricionário do deputado, né? Então, artigo 20 da Constituição Estadual, compete exclusivamente à Assembleia Legislativa fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. Então, isso é uma incumbência do deputado. Na Lei 1079, de 10 de abril de 1950, fala o seguinte no seu artigo 6º. São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e dos poderes constitucionais dos estados. Então, é crime tentar impedir o trabalho do deputado. No inciso 3 desse mesmo artigo fala o seguinte: violar as imunidades asseguradas aos membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas dos Estados, da Câmara dos Vereadores do Distrito Federal e das câmaras municipais. Então, o governador, quando ele declarou que ia colocar a Secretaria de Segurança Pública para nos impedir de fiscalizar, ele cometeu esse crime. E é crime de responsabilidade.
tentar impedir que um poder exerça a sua função constitucional. Então eu quero mandar um recado ao governador João Dória. Nós não vamos parar. Se esse impedimento não for aceito, outros virão, porque nós vamos continuar a fiscalizar. Pode ter certeza que o Grupo PDO veio para ficar e fazer um bom trabalho para a população. Chico, obrigado pela oportunidade, viu, meu amigo? A gente que agradece, deputado Sargento Nery, ficou devendo só aí o Fumaça pra gente, né? O gatinho Fumaça não apareceu aí. Dá um minuto que eu... Então vamos ver, a gente vai... muito curioso aí pra conhecer. Peraí, não, tem outro vagabundo aqui, ó. Vamos ver então. Aqui, ó. Esse aqui esse é o João Vitor. O João Vitor. Fumaça não vem, mas esse é o João Vitor, ó. O João Vitor... O João Vitor é o seguinte, a minha filhinha que pegou ele, né? Ele estava jogado na rua num lixão, aí minha filha foi e pegou. Grande. Que legal, grande. Que legal. Aqui deputado, é o seguinte, Chico, aqui é o seguinte, a gente tenta mostrar para os nossos filhos que tem que cuidar dos animais e amar os animais. Uma criança que cuida de um animal e tem amor pelos animais, ela provavelmente será uma pessoa que respeitará o próximo. E essa é a nossa tese, é o que nós tentamos construir com a nossa família. Mas eu queria mandar um abraço para uma menininha que me deu, uma repórter mirim que tem aí em Ribeirão Preto, eu acho que você conhece. É a nossa amiga, a gente conhece. Ela me deu um projeto, né, o Dia do Idoso, e eu fiz uma promessa a ela, que eu colocaria esse projeto, e coloquei o projeto na justificativa, tá o nome dela. E eu recebi algumas críticas de policiais, porque eu fiz um projeto do Dia do Idoso. Então, eu quero dar os parabéns à criação dessa menina, essa repórter mirim, porque ela teve a sensibilidade, mesmo sendo pequena, 9 anos de idade, em pensar no idoso. E é um projeto que eu toco com muito carinho, viu, Chico? Toco com carinho, porque eu tenho meu pai com 81 anos e nós temos que ser verdadeiros com as crianças. E foi uma promessa que eu fiz a ela e o projeto já está passando pelas comissões. E eu tenho certeza que eu vou aprovar esse projeto para ela. Vamos torcer por isso aí. Deputado Sargento Nery, foi um prazer muito grande conversar com o senhor aqui. E vamos torcer para que as coisas andem na Assembleia Legislativa e o resultado a gente não sabe qual será, né? Se vai ser aprovado ou não esse impeachment, mas que os processos institucionais andem no nosso Estado. E o senhor está fazendo parte aí. Com certeza. Com um trabalho bem bacana aí. Obrigado demais, um bom final de semana para o senhor aí, por ter participado aqui do Embalos com a gente. Quem sabe a gente volta a se falar aí quando tiver um resultado dessa votação. Abraço, deputado. Eu que agradeço, Chico. Obrigado a todos. E nós estamos lá com a relatoria da CPI do fake news. Né? Esse aqui é o Rubinho, ó. É meu irmão verdeiro. Olha o Rubinho aí, ó. Um abraço pro Rubinho. Abraço, deputado. Tudo de bom pro senhor aí. Até mais. Esse foi o deputado Sargento Nery.